1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, das qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa este momento, Senhor, de estudo bíblico. Rogamos, Senhor, fale conosco, que o Espírito Santo nos conduza nesta leitura deste livro que estamos fazendo, nos textos bíblicos, principalmente, nos levando à Escritura, fazendo com que nós só creiamos aquilo que realmente for a sua palavra, seja assim para a nossa edificação, para a sua glória, para o nosso bem, de todas as pessoas que vierem ouvir, em nome de Jesus, Pai, nós oramos assim. Muito obrigado, louvado seja o Senhor em Cristo. Amém e amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Pode sentar, meus irmãos. Amém. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos, com a graça do Senhor, iniciar a leitura de mais um capítulo, o 4º capítulo do livro do teólogo John Owen, sobre a obra do Espírito Santo, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nós já temos caminhado, várias semanas, algumas semanas, temos lido esse livro, falado sobre a obra dele de regeneração, uma parte mais introdutória dos primeiros capítulos, e sobre como ele vem a nós. E agora, meus irmãos, sobre a pessoa dele, sobre como ele vem a nós, que ele é Deus, que ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. E agora o John Owen, nesse capítulo, ele vai começar a tratar daquilo que o Espírito Santo ele vem ele realizou. Então, aquilo que o Espírito Santo realizou no Antigo Testamento. O nome desse capítulo aqui, o título desse capítulo, como vocês estão vendo aqui, é As Obras Preparatórias Especiais do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vamos perceber que o ensino aqui desse capítulo é como o Espírito Santo ele foi se revelando, operando através de certas pessoas no Antigo Testamento, trazendo a profecia, trazendo a revelação da pessoa de Deus e daquilo que Deus iria fazer no futuro, daquilo que Deus iria realizar no futuro, usando para isso profecia, revelações, e os milagres. Dentro disso está a inspiração do Antigo Testamento. Então, dentro dessa profecia está exatamente o trabalho que o Espírito Santo operou no Antigo Testamento de trazer, irmãos, a Escritura Sagrada do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Então, são os livros do Antigo Testamento. Agora, a mensagem principal, que realmente o que o Senhor estava falando no Antigo Testamento, pelo seu Espírito Santo, essa obra do Espírito Santo, todas aquelas profecias, e quando ele escrevia o Antigo Testamento através de seus profetas, era a respeito da salvação, apontando para a salvação, para o Redentor que viria, para Cristo Jesus.
E é isso exatamente que Pedro lhe fala na sua carta universal, né, na sua epístola universal de 1 Pedro, que ele diz que essa salvação, no versículo 10 que nós lemos, inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando em que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então veja que eles falaram da salvação, e que essa salvação está baseada evidentemente em Cristo, sobre os sofrimentos de Cristo, na obra de Cristo, no sacrifício de Cristo e na glória de Cristo que viria depois, né? Então todo o ensino do Novo Testamento, Jesus veio, se humilhou, foi sepultado, morreu, foi sepultado, depois ressuscitou, subiu ao Pai, foi exaltado. Então, irmãos, isso o Senhor Deus foi revelando ao longo do Antigo Testamento. Então, essa obra, por isso que John Owen diz aqui, que esta é uma obra preparatória, ou as obras, como ele coloca aqui, preparatórias especiais do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, hoje nós temos a alegria de podermos estudar um pouco esse assunto. É um assunto muito vasto, muito importante. Nós só vamos passar assim por cima, né? O próprio livro que nós temos na mão é uma compilação, e o assunto tratar-se assim em tão pouco espaço. É claro que não é muito de forma profunda, mas bíblica e verdadeira, portanto, dá para nós já pelo menos entendermos um pouco sobre essa obra maravilhosa do Espírito Santo no Antigo Testamento. Vamos então ler, meus irmãos, o livro. Convido vocês aí a acompanharem comigo o texto que vocês têm, para nós lermos. Diz assim, John Owen. Então, o capítulo, né, as obras preparatórias especiais do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele diz assim: as obras do Espírito Santo no Antigo Testamento eram realizadas tanto extraordinariamente, sobrepujando todas as habilidades realizadoras naturais dos homens, quanto ordinariamente, operando para capacitá-los a fazerem aquelas obras com o mais alto grau das suas habilidades naturais. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo ele operava no Antigo Testamento. Vão aparecer essas duas maneiras, vamos dizer assim, do Espírito Santo operar nas pessoas ali do Antigo Testamento para trazer exatamente essas revelações. Primeiro, de forma extraordinária, e ele explica aqui que essa forma extraordinária é quando sobrepuja todas as habilidades realizadoras naturais dos homens, ou seja, que não é pela qualquer capacidade natural que os homens tinham, mas é uma obra que vem de forma sobrenatural do Espírito Santo, sobrepujando então essas habilidades, de forma que por eles, pelas habilidades naturais, os homens nunca poderiam chegar a fazer essas coisas, né? Mas aquilo foi realmente uma obra sobrenatural do Espírito Santo que ultrapassou as capacidades deles naturais. Isso é uma forma que o Espírito Santo agia, mas também de forma ordinariamente, capacitando a fazerem aquelas obras em mais alto grau, né, das suas habilidades naturais. Então, essas duas maneiras. Nós temos habilidades naturais, nós temos dons, capacidades. Então, o Espírito Santo, ele às vezes, no Antigo Testamento, agia de forma sobrenatural, dando habilidades maiores ainda do que aquilo que as pessoas poderiam fazer de forma natural. É uma coisa extraordinária, podemos dizer assim, sobrenatural mesmo. Então, portanto, e de forma a habilitá-los a usar aquilo que eles já tinham naturalmente no mais alto grau, né? Na verdade, tudo é pelo Espírito Santo. Nós sabemos que tudo vem de Deus. Nenhuma capacidade, nenhum dom do homem. Tiago vai dizer na sua carta, né? Tudo que é de bom, todas as bênçãos, todos os dons, todos os talentos vêm de Deus. Então, toda a capacidade humana vem de Deus e vem também do seu Espírito. O Espírito Santo,
ele age, irmãos, não somente, como nós costumamos falar e enfatizar bastante na obra da regeneração, na aplicação da redenção na vida dos eleitos, o Espírito Santo é que age, mas também o Espírito Santo tem uma ação no mundo. É pelo Espírito de Deus que, desde o início, né, da criação, no princípio era Deus, né, e que criou todas as coisas. No princípio ele estava lá e ele criou tudo pela sua palavra, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então o Espírito Santo estava presente na criação, está presente na providência. Como diz o Salmo 104, que o Espírito Santo é que traz a vida, que sustenta todas as coisas, é o Espírito de Deus que está operando o tempo todo. Então também em relação aos talentos, os talentos não são dissociados, irmãos, de uma operação do Espírito Santo, né? Então é Deus que nos dá todos os talentos, Deus que nos capacita, Deus que nos concede todas essas coisas. A fonte de toda a bênção realmente vem do Senhor. Então nossos talentos naturais, inclusive, não são naturais no sentido de que independe de Deus, né? Como se nós estivéssemos sem realmente uma dádiva divina. Não, Deus que nos fez assim, Deus que nos capacitou, Deus que nos concedeu essas bênçãos. Então, tudo vem dele. Só que, para além dessas capacidades naturais, como Joey diz aqui, que às vezes o Espírito Santo, ele capacitava as pessoas a fazer aquelas obras com mais alto grau de suas habilidades naturais. Além disso, tinha uma obra sobrenatural. Nós vamos ver, por exemplo, as profecias, as revelações, os milagres. Isso são coisas que não estão na nossa capacidade, né? O homem conhecer as verdades de Deus, falar de coisas que ainda vão acontecer, que no caso eles anunciavam, Pedro diz aqui mesmo, que os profetas inquiriam e tratavam diligentemente da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram a graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, né? Então aquilo não era uma coisa natural, mas era algo que o Espírito Santo indicava, que o Espírito Santo ele estava ali, para além da capacidade de um profeta. Com um profeta nós não podemos prever o futuro, eles não poderiam prever a vinda de Cristo, ou conhecer isso, esse plano redentivo de Deus, que enviaria o próprio Filho dele para a nossa salvação pelas capacidades deles. Mas eles inquiriam, eles buscavam entender isso, porque o Espírito Santo estava revelando a eles. Então, uma obra sobrenatural. Vamos voltar a ler então agora o segundo parágrafo, que Joey diz assim: as obras extraordinárias do Espírito eram vistas na profecia, tanto na redação da Escritura quanto nos milagres. As suas obras ordinárias eram vistas na habilidade política que deu aos que governavam e na força e coragem que lhes concedeu para permanecerem firmes nas questões morais. Nas coisas naturais, ele sempre deu grande força espiritual e capacitou intelectualmente os homens a pregarem a palavra de Deus e a construírem o templo. Então aqui está mesclado o natural e o sobrenatural, né? Então quando João vai explicando aqui, que o Espírito Santo, em relação a obras extraordinárias, profecia, como eu acabei de falar para os irmãos. Então o Espírito Santo ele dava essas revelações para que eles pudessem, inclusive, redigir a Escritura Sagrada. Quer dizer, isso foi efeito sobrenatural. Esse livro que nós temos nas mãos, a Bíblia Sagrada, é um livro sobrenatural, né? É um livro que não poderia ser escrito sem a ação direta do Espírito Santo. Não que os profetas tivessem sido apenas, como é que eu digo assim para vocês, só um canal sem agir, né? Não, eles pensaram, eles refletiram, eles foram conduzidos pelo Espírito Santo. Aqui também, evidentemente, muita, digamos, habilidade natural deles raciocinar, deles pensar,
Mas não foi algo somente natural, mas ali teve algo sobrenatural, teve algo ali realmente da profecia em si, em que o Espírito Santo tanto estava trazendo revelações para eles, para que eles compreendessem a verdade de Deus, como também na hora de eles escrever, é claro que eles estavam ali, na hora que eles estavam escrevendo, na maioria das vezes, eles estavam no uso das suas faculdades naturais, da sua intelectualidade, do seu raciocínio. Então tinha ali o elemento natural, mas o texto em si, o resultado em si, jamais poderia ter sido meramente pelo que era natural, mas teve uma obra ali do Espírito Santo, né? Então, nesse sentido, foi uma obra sobrenatural, foi uma obra do Espírito Santo ali, que sem o Espírito Santo jamais, o texto, a Bíblia, a palavra do Senhor, o livro do Espírito Santo. E também, em termos de obra extraordinária, na profecia, na redação das Escrituras, e quanto aos milagres. Os milagres, evidentemente, irmãos, que diz respeito a coisas que os homens não podem fazer pelas suas próprias forças, capacidade, por exemplo, abrir o mar vermelho, como Deus abriu no tempo de Moisés, né? Ou que as vestes deles, os sapatos deles, né, não se desgastaram ao longo daqueles anos. Isso foi uma obra sobrenatural, andando no deserto, né? Foi uma obra sobrenatural. E assim muitos outros exemplos de milagres e de coisas extraordinárias. Bom, as obras extraordinárias do Espírito Santo, diz aqui de hoje, é visto na profecia, mas ele continua, suas obras ordinárias, agora obras ordinárias, né? Então você vê que ele faz a diferença entre obras extraordinárias, que era especialmente a profecia, na redação da Escritura, como nos milagres, mas suas obras ordinárias eram vistas na habilidade política que Deus que governava. Então, nós pensarmos em Davi, nós pensarmos em Salomão, eles tinham dons, eles tinham capacidades para serem líderes, para serem reis, para serem administradores, e diversos reis que Deus escolhia, né? Eles tinham essa capacidade, mas Deus lhes dava ali, como ele falou na primeira parte, a capacidade para que eles fizessem aquelas obras com o mais alto grau das suas habilidades naturais. Então, tudo isso também estava o Espírito Santo, na força e coragem que eles concedeu para permanecerem firmes nas questões morais. Nas coisas naturais, eles sempre deu grande força espiritual e capacitou intelectualmente os homens a pregarem a palavra e a construírem o templo. Por exemplo, ele cita aqui Bezaleel e Aholiabe. Então, são exemplos nas Escrituras de homens que tinham capacidade intelectual e que Deus lhes deu graça, fortalecer essa capacidade para eles pregarem a palavra e para construírem, irmãos, o templo, né? Então, o templo foi uma obra de engenharia espetacular. Então, é claro que aquilo ali tem dons naturais, né? Tem as capacidades naturais, mas por trás daquilo, operando o Espírito Santo para que eles tivessem, voltando ao primeiro parágrafo, operasse aquilo no mais alto grau de suas habilidades, estava então ali o poder do Espírito Santo. Então, vocês percebem, irmãos, aqui que Owen faz então essa divisão entre as capacidades sobrenaturais que o Espírito Santo deu a eles e o fortalecimento das habilidades naturais que também o Espírito Santo deu a eles. E isso vai aparecer por todo o Antigo Testamento, tá? Significa que os dons que nós temos, no final das contas, tudo é de Deus, né? Tudo é graça, misericórdia. Eu olho assim para vocês e pessoas diferentes, que têm dons diferentes, capacidade diferente. Quem nos fez assim? Foi Deus, né? Então, Deus, aplicando para a nossa vida hoje, nós devemos dar graças a Deus, pedir que Ele nos fortaleça nas capacidades que Ele tem nos dado, para nós fazermos isso para a glória dEle, para o bem do próximo, em honra ao seu nome. Agora, tem coisa que foi milagre mesmo. Por exemplo, Ele nos regenerou, Ele nos fez entender o Evangelho. Isso aí é milagre, isso aí é iluminação do Espírito Santo, é graça de Deus. Então, Deus operou essas graças na nossa vida. Bom, irmãos, vamos lá. Nós temos aqui, eu vou falar até onde der hoje,
profecia, revelações. Aí tem uma objeção aqui que ele trata, a inspiração do Antigo Testamento e os milagres. Então vamos tratar desses assuntos aqui. Profecia. A obra da profecia do Espírito Santo era para testemunhar da verdade da primeira promessa de Deus quanto à vinda da bendita semente. A profecia continuou nos dias do Antigo Testamento até que o cânon da Escritura do Antigo Testamento fosse fechado, sendo então reavivado em João Batista. O dom da profecia sempre foi a operação direta do Espírito Santo. A profecia dependia da inspiração de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Isso está de acordo com o nome do Espírito Santo, que é o Santo Sopro de Deus. Então, a primeira parte aqui, vamos falar da profecia. Irmãos, eu não vou ler todos os textos que estão aqui, mas vocês levem um papelzinho para casa e leiam, tá bom? Leiam e reflitam o que eu vou falando aqui, levem, reflitam, meditem nos textos. Não vou poder ler tudo, isso é tão importante para a meditação e fortalecimento dos irmãos nessas verdades. Mas a obra da profecia, primeiro, é uma obra do Espírito Santo, a obra da profecia do Espírito Santo. Vamos ver aqui Isaías 33:17. Abra a sua Bíblia aí, por favor, comigo. Isaías, capítulo 33, versículo 17. Diz a palavra do Senhor: os teus olhos verão o Rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Agora, João, capítulo 8, versículo 56. João, capítulo 8, versículo 56. Diz assim a Sagrada Escritura, nosso Deus. Essa é a palavra do Senhor. João, capítulo 8, versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Então, a profecia, essa obra, primordialmente, o que Deus estava fazendo na profecia? Que é essa obra miraculosa, extraordinária. Aí João diz assim, esses dois versículos já apontam para isso. Era para testemunhar da verdade da primeira promessa de Deus quanto à vinda da bendita semente. Então é isso. Desde a primeira profecia, ou a primeira pregação do Evangelho que foi feita pelo próprio Deus, o chamado proto-evangelho, que está em Gênesis 3,15, não precisa nem abrir, né? Todo mundo sabe de qual é aquilo, sabe? Porém, inimizade entre ti e a mulher, o seu descendente, o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus aqui dizendo para a serpente que viria a semente da mulher, ou seja, um homem que iria pisar na cabeça dele, queria destruí-lo. Então, desde esse período, irmãos, Deus foi revelando gradativamente. É claro que aquelas pessoas a quem Deus foi revelando, como foi uma revelação gradual, é como o sol quando ele está nascendo, que vai cada vez mais, né, brilhando, até ser dia perfeito. Então, o dia perfeito foi quando Cristo veio, né? Então, ele é a luz do mundo, mas ele já foi sendo revelado ao longo do Antigo Testamento. Aquelas pessoas não tinham uma compreensão plena ainda ali dessa pessoa, mas à medida que Deus foi revelando, aquilo que Deus revelava, eles já compreendiam que viria esta semente e que traria a salvação, traria a libertação. E foi isso que basicamente o Espírito Santo foi revelando ao longo das profecias do Antigo Testamento. Romanos capítulo 15, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim, vamos ler aí. Romanos
capítulo 15, versículo 8, diz assim: Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Ele foi ministro da circuncisão. E isso por causa da verdade de Deus, para que aquelas promessas fossem confirmadas. Então, existiram promessas a respeito desse bendito Salvador ao longo do Antigo Testamento. Joe, então, diz que essa profecia, ele fala assim, continuando a ler o livro, ela continuou nos dias do Antigo Testamento até que o cânon da Escritura do Antigo Testamento fosse fechado. Então, esta obra, essa profecia revelatória do Filho, dessa semente que viria para a salvação, ela continuou até o último livro, até o cânon ser completado. Então, o cânon da Bíblia, uma expressão que mostra, que fala, então, basicamente daqueles livros que são diferentes de todos os outros livros, que são livros inspirados, são livros que o Espírito Santo de Deus, portanto, deu através exatamente dessa profecia. E essa profecia, então, quando continuou até o cânon ser fechado, mas ela foi reavivada, essa profecia, em João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 70, vamos olhar aí. Lucas capítulo 1, versículo 70, diz assim a palavra do Senhor. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Eu vou ler aqui, para nós pegarmos o contexto, aqui se trata do cântico de Zacarias, né? Sobre o nascimento de João Batista. Então, versículo 67 diz assim: E Zacarias, seu pai de João Batista, né? Foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Então isso ali teve uma renovação, um reavivamento, como diz aqui Joe Owen, através de João Batista, que foi o profeta que antecipou a vinda de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aquele que preparou o terreno para a vinda de Cristo Jesus. Joe continua assim: o dom de profecia sempre foi a operação direta do Espírito Santo. A profecia dependia da inspiração de Deus. Como diz 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. E isso está de acordo com o nome do Espírito Santo, que é o Santo Sopro de Deus. A Escritura foi inspirada, ela foi soprada por Deus. Ela é uma obra, realmente, meus irmãos, do Espírito Santo de Deus. Vamos ver aqui 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, como diz aqui Pedro na sua segunda carta, que nenhuma profecia de particular interpretação nunca foi produzida por vontade de homem, mas eles falaram, santos homens de Deus falaram pelo Espírito Santo. Então, irmãos, é como o Joe coloca aqui, é isso que ele está falando aqui quando ele faz a seguinte afirmação: a profecia dependia da ação do Espírito. A profecia não era uma obra do homem, não era uma obra da capacidade natural, mas era algo milagroso que o Espírito Santo estava dando. E, através dessa obra, é que veio a Escritura. Então, a Escritura é o resultado dessa profecia. É a profecia, né? É a revelação
do Espírito Santo a respeito dessa bendita pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. No parágrafo seguinte, de Owen diz assim: a inspiração expressa a mansidão, a suavidade e a paz do Espírito Santo. Mas houve ocasiões em que a sua inspiração trouxe grandes problemas e temores aos profetas, por causa das coisas medonhas que lhes mostrava em visões e da grandiosidade e assombro do que lhes revelava. Algumas vezes eram terríveis e destrutíveis. Os assim inspirados eram movidos pelo Espírito Santo. As suas faculdades intelectuais eram preparadas para receber as revelações e o Espírito controlava até mesmo os órgãos do corpo com os quais entregavam aos outros as revelações que haviam recebido. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, essa inspiração, como ele diz, expressa mansidão, suavidade e paz do Espírito Santo. Então, que é a característica do Espírito Santo, a mansidão, a suavidade, a paz que ele traz nessa inspiração. Isso expressa essa obra e essa característica do Espírito Santo. No entanto, em algumas ocasiões, os profetas sentiram temores. Por causa do quê? Porque aquilo que estava sendo revelado era terrível. Porque aquilo que estava sendo revelado, como diz de Owen, eram medonhas as coisas que vinham pelas visões. A grandiosidade e assombro do que eles revelavam. Então, meus irmãos, nós temos essa situação em que aquilo que eles viam, porque dizia respeito também aos juízos de Deus, aos terríveis juízos de Deus, deixava os profetas em temores e, como ele diz aqui, em grandes problemas. Vamos ver aqui um exemplo disso, Daniel, capítulo 7, versículo 15 e versículo 28. Leiam comigo aí, por favor. Daniel, capítulo 7, versículo 15 e versículo 28. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Vamos ver também o capítulo 8, meus irmãos, o versículo 27, capítulo seguinte de Daniel, que diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 8, versículo 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Então, como diz do Owen, houve ocasiões em que a sua inspiração trouxe grandes problemas e temor aos profetas por causa das coisas medonhas que lhes mostrava em visões e da grandiosidade do assombro do que lhes revelava. Irmãos, imagine que nós estamos tratando das coisas de Deus. Você imagina, quando você está assim, se nós estivermos ali olhando, vou dar um exemplo para vocês aqui, nós olharmos a grandiosidade desse universo, nós olharmos a coisa enorme, imensa, assim, extraordinária que é tudo isso, essas estrelas, constelações, nós olharmos só uma estrela, a nossa estrela aqui, o Sol, nascer do Sol, pôr do Sol, nós olharmos a glória disso, nós ficamos extasiados, nós ficamos pensando, quando nós olhamos isso, irmãos, não como, muitas vezes os homens ficam extasiados com o tamanho disso, mas os homens ímpios e pagãos, eles não vão além, né? Mas quando nós compreendemos que isso manifesta uma pequena parcela da glória desse infinito Deus que fez todas essas coisas, aquilo causa impacto em nós. Agora, o que dizer, irmãos,
da obra da salvação e dos juízos de Deus e do que Deus iria fazer, que Deus estava descortinando isso para os profetas. Como muitas vezes, irmãos, eles ficavam impactados, e aqui no caso mesmo amedrontados, e diante da grandiosidade dessa revelação, eles ficavam espantados, como diz aqui Daniel. Espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Nosso Deus é um Deus infinito, grandioso, glorioso. E essas coisas, meus irmãos, e essas verdades infinitas, que nós não vamos entender nem plenamente, né? Quem é Deus e a sua glória, nem na eternidade, porque Ele é infinito, isso fala do que significa meditarmos em Deus, que é um assunto eterno, infinito. É o nosso assunto, na verdade, sobre Deus e sobre a sua glória. Bom, meus irmãos, vou falar mais um pouquinho aqui, o tempo já está concluindo, mas ele diz assim: os assim inspirados eram movidos pelo Espírito Santo, como nós lemos lá em 2 Pedro, capítulo 1, nós lemos há pouquinho, né? 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. As suas faculdades intelectuais eram preparadas para receber as revelações e o Espírito controlava até mesmo os órgãos do corpo com os quais entregavam aos outros as revelações que haviam recebido. Homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então vamos ver, por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 70, em que a palavra de Deus diz assim, observe, Lucas capítulo 1, versículo 70. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Então, ele falou pela boca deles. Isso aqui mostra, meus irmãos, que os órgãos do corpo, os quais entregava aos outros, que Deus controlava esses órgãos, a boca dos profetas. Ele usava as suas faculdades intelectuais. O John Owen diz aqui, as suas faculdades intelectuais eram preparadas para receber as revelações e o Espírito controlava os órgãos do corpo, por exemplo, a boca dos profetas. Então, tudo isso aqui, irmãos, diz respeito a esta obra de inspiração, como esses homens eles eram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Vamos parar por aqui, então vocês podem marcar aí na folha de vocês. Eu vou pedir para vocês levarem para casa, meditarem, irmãos, lerem os versículos. Eu não li todos, até para deixar vocês também a oportunidade de lerem, meditarem e pensarem aqui no que foi tratado hoje à noite. E semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos olhar para a questão das revelações nessa obra do Espírito Santo. Mas o que eu queria encerrar mostrando para vocês, irmãos. Hoje nós estamos aqui depois de um longo trabalho do Espírito Santo de Deus ao longo dos profetas do Antigo Testamento. Vocês já pararam para pensar que Deus, por amor à sua igreja, por amor ao seu povo, Deus, como diz a Bíblia, Ele nos amou antes de todos os tempos. Ele foi trabalhando por toda a história, irmãos, para que hoje, né, eu queria encerrar lendo com vocês o texto que eu comecei. Bora encerrar assim, para a gente fazer o fechamento aqui do nosso estudo hoje à noite. 1 Pedro, é isso que Pedro está falando aqui. Pedro está falando, irmãos, dessa obra gloriosa, grandiosa, que Deus operou para que o Evangelho fosse pregado a nós, hoje. Então ele diz assim, observe, ele diz, versículo 9 em diante, alcançando o fim da vossa fé, 1 Pedro capítulo 1, verso 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando em que tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, olha só,
mas para nós ele ministrava estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos do Senhor, irmãos, que estão lá na glória de Deus, eles desejam bem atentar. É uma escola para os anjos, os anjos contemplam isso, eles observam ali o que Deus fez, o que Deus fez ao longo da história, gradativamente revelando pelos profetas, até que Cristo veio, e Ele nos enviou aqueles que pregaram o Evangelho para nós pelo Espírito Santo. Então eu digo para vocês, não é para nós sermos gratos a esse Deus, por essa obra maravilhosa, que nos tirou lá das nossas trevas, irmão. Para onde nós estávamos indo, irmão? Para o inferno, perdidos, filhos de Adão sem esperança, na ignorância das nossas próprias idolatrias. E Ele, ao longo da história, trouxe essas revelações, usou os profetas, escreveu o Antigo Testamento, e aí veio o Novo Testamento. Jesus veio, cumpriu a nova aliança prometida, veio trazer a nova aliança, né? Fazer de fato ali, operar a nova aliança na sua morte, na sua ressurreição. E depois ele enviou os pregadores do Evangelho, e o Evangelho chegou a nós. Que nós sejamos gratos ao Senhor, porque foi Ele que fez isso, e Ele operou milagres para fazer isso. E o milagre, o último, foi no nosso próprio coração. Amém, meus irmãos? Vamos pedir que Ele nos fortaleça, nos abençoe cada vez mais nesse entendimento, né? Ó Senhor, muito obrigado. Nós pudemos hoje à noite, Senhor, estudar essas coisas tão maravilhosas, Senhor, sobre a nossa alma, sobre o que o Senhor fez, o seu amor, a sua graça e a sua obra maravilhosa do seu Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor. Mas que não começou em nós, vem muito antes de nós, pelos profetas do Antigo Testamento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, nosso Deus. E obrigado porque o Evangelho chegou a nós. Obrigado pelo Espírito Santo, que nos faz, Senhor Deus, te temer, te amar, ser gratos ao Senhor e buscar esse Espírito Santo numa vida de fé em Jesus, de temor, de descanso na obra de Cristo. Cada vez mais que nós andemos no Espírito e que o seu nome seja cada vez mais glorificado em nosso viver em Cristo Jesus, na graça do Espírito Santo. Amém.